Atendendo a tantos pedidos, eu mapeei aqui os principais medicamentos, os principais remédios que as pessoas utilizam ou poderiam utilizar para cuidar dos seus cães, para curar várias doenças dos seus cães. Eu vejo que, como médico veterinário, a responsabilidade de passar informação de qualidade para as pessoas, ela é fundamental. Muitas pessoas, muitos cães, na verdade, muitos pacientes, né, cães que chegam até as clínicas veterinárias com problemas de saúde, chegam por problemas que poderiam ser evitados, né? Mais de 90% dos casos atendidos pelos veterinários de todo o mundo são por problemas de saúde nos cães que poderiam ser evitados, tratados ou remediados em casa. Mas como as pessoas não têm esse treinamento, essa informação, esse conteúdo, muitas vezes os animais passam mal, têm problemas e pioram muito com quadros de doença simplesmente por essa falta de conhecimento. Então eu resolvi fazer aqui uma playlist, uma sequência de lives, de aulas, para ajudar pessoas comuns, donos de cães, a aprenderem a usar os principais medicamentos que podem ser utilizados pelos cães. Não para que as pessoas queiram fazer automedicação, não que as pessoas queiram, vou usar esse remédio, vou usar aquele, não. Mas no sentido de passar informação, porque uma vez que você tem informação sobre como funcionam esses medicamentos, a dosagem, mecanismo de ação, você pode auxiliar o médico, né, o veterinário, a fazer essa condução. Porque outro grande relato que a gente recebe são de pessoas que tiveram um mau atendimento ou um mau profissional conduzindo o quadro de doença, de tratamento de um cão. E eu tive a oportunidade de viajar por grande parte desse Brasil e eu vejo como realmente existem bons profissionais, mas também existem profissionais não tão capacitados. E dependendo da cidade, né, a oferta por profissionais é pequena, né, a disponibilidade de profissionais é pequena. E como a gente tem essa oportunidade na internet, né, de trazer informação, nós, né, ou vocês, pessoas comuns, donos dos seus cães, podem aprender mais sobre os medicamentos e entender quando usar um, quando usar outro e ajudar, né, ou mesmo conduzir quando você receber a receita, quando você for conversar com o seu veterinário, você ter conteúdo para tomar as melhores decisões na hora de medicar o seu cão. Vou falar aqui sobre mais um antibiótico, né? Muitas pessoas me pedem para falar sobre antibiótico. Aqui vou falar sobre mais um antibiótico barato, não tão utilizado no mundo dos cães, mas ele tem algumas particularidades de uso e eu vejo que às vezes ele pode se tornar um grande problema na saúde dos cães quando associado com algumas medicações. Vamos falar sobre a sulfa ou os derivados da sulfa, né? Que é um antibiótico poderoso. E vou explicar as formas de uso dele, tá bom? Mas eu preciso da ajuda de vocês aqui para continuar esse trabalho, para continuar trazendo conteúdos. E por isso vocês podem me ajudar gratuitamente dando seu joinha, dando seu like, compartilhando com outras pessoas que vocês sabem que gostam de cães, que querem aprender a cuidar melhor dos seus cães, tá bom? A gente faz live aqui todos os dias de manhã, então se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Se você quiser ainda, você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, você ser avisado, eu mando o link lá das nossas lives, dos nossos vídeos, para vocês diretamente no WhatsApp. Deve ter um link aqui embaixo ou acesse o nosso site dicadoveterinario.com, tá? Dicadoveterinario.com, tem um botãozinho cadastro grátis, você se cadastra lá e você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp para receber os avisos, tá? E lá também no site dicadoveterinario.com tem também um espaço para você enviar suas dúvidas, Você manda sua dúvida gratuitamente, sugerindo temas de aulas que a gente possa gravar novas lives, novos vídeos aqui para vocês, dando explicações sobre mais medicamentos, tá bom? Mais problemas de saúde que você possa estar enfrentando com o seu cão. A gente tem mais de 3 mil vídeos gratuitos aqui no YouTube, então recomendo vocês que assistam os outros vídeos, que provavelmente já tem uma aula explicando sobre o problema de saúde, independente do tipo de problema que o seu cão esteja vivendo, já devemos ter uma aula explicando sobre isso. E se você quiser algo a mais, a gente tem a nossa área de alunos, que são as pessoas que pagam, né, contribuem com o nosso trabalho financeiramente, acessando nossas aulas mais profundas, mais completas e tem um suporte diretamente comigo, tá? Eu dou suporte específico para os nossos alunos do nosso clube Dica do Veterinário, no site tem todas as informações. Bora lá, sem muita enrolação. Existe um antibiótico à base de sulfa. Sulfa é um antibiótico, tá? Mais uma classe, né, de antibióticos disponíveis para fazer tratamentos de várias doenças. Antibióticos, eles são basicamente, a função deles é antibiótico matar bactérias, ou seja, sempre que a gente tem alguma infecção bacteriana, a presença de bactérias no organismo, em alguma agressão ao nosso corpo, a gente pode utilizar os antibióticos, tá? Então, o antibiótico ele não é anti-inflamatório, ele não é analgésico, ele não serve para outra coisa, ele serve apenas para matar bactérias. Dependendo do tipo de bactéria que o seu cão tenha, o tipo de doença que esse cão tem, ele tem um determinado tipo de bactéria em um determinado tipo de local. Então,
Os antibióticos, existem vários tipos de antibióticos, eles não são iguais, né? Então, às vezes as pessoas não conhecem, não entendem isso. Cada tipo de antibiótico tem um mecanismo de ação, tem uma forma de agir, uma forma de inibir as bactérias, uma forma de matar essas bactérias. A sulfa, por acaso, ela não mata as bactérias. E aí, olha que engraçado, a sulfa não mata as bactérias. Mas como que eu considero a sulfa um antibiótico se ela não mata as bactérias? A sulfa ela tem um mecanismo de ação diferente, ela inibe que as bactérias se multipliquem. Então, a forma que essa sulfa age no organismo do cão é inibindo o crescimento das bactérias. Claro que não são todas. Algumas bactérias, quando tem a presença da sulfa, ela não consegue se multiplicar. Ou seja, eu paraliso aquela infecção e eu sei que aquela infecção não vai piorar. E uma particularidade da sulfa é que esse mecanismo de ação, ele serve não somente para as bactérias, mas para alguns protozoários, para alguns parasitas. Portanto, podemos chegar ao ponto grosseiro de dizer, né, os especialistas que me assistam, né, muitos veterinários, muitas pessoas que são profissionais gabaritados, às vezes assistem os meus vídeos e falam, pô, Arthur, mas você fala uma linguagem assim, você fala as coisas erradas. Não, eu tenho que falar uma linguagem simples para que pessoas comuns, donos de cães em casa, entendam, né? Então eu tento o mínimo possível utilizar linguagem técnica, tento trazer uma coisa bem lúcida, né? Que fique realmente claro, né, para as pessoas compreenderem a mensagem. Então, podemos dizer que a sulfa é um antibiótico que inibe o crescimento de bactérias e também consegue agir contra alguns vermes e protozoários que possam desenvolver no seu cão, tá bom? Vou falar um pouco mais sobre ele. Vocês tá tudo bem com vocês aí, áudio, imagem? Inclusive chega aqui embaixo, né, dá seu bom dia, boa tarde, boa noite. Esqueci de pedir o bom dia de vocês, né? Coloca o horário que você costuma assistir as nossas lives, né? Joinha, like, coloca sempre a cidade de vocês, tá bom? Obrigado, Maria de Fátima, Nice, Irene, Maria, Márcia, quem? Cane Corso, mais uma vez, o quê? Fabiane, obrigado pela participação de vocês, tá bom? Tereza, obrigado, tá bom? Matheus, sejam todos bem-vindos. Dita 222, tá tudo bem aí pra vocês, com vocês, tá bom? Adriana, Judite, coloca a cidade de vocês, obrigado, vamos lá. Então, a sulfa, ela é muito comum quando a gente for comprar a sulfa, buscar a aquisição, né? Comprar a sulfa tanto em agropecuária, pet shop, quanto você for comprar na farmácia. Inclusive a sulfa também é utilizada para humanos, tá? Tem uma gama enorme de sulfa. Vou citar algumas, eu coloquei no final, mas eu vou citar alguma delas aqui para vocês já entenderem do que eu tô falando, tá? Então a gente está falando da sulfa, ó, sulfametoxazol, sulfadiazina, sulfadoxina, sulfadimetoxina, sulfaguanidina, sulfasalazina, sulfacetamida. E aí nomes comerciais comuns que às vezes a gente encontra no pet shop, basicamente nas agropecuárias, tá? Trimoxan, Trisumix, Vetrin, Sultrin, Alisul, Trisulfin, Tribicen, tá bom? São várias dos nomes comerciais que vocês vão encontrar dessa sulfa que eu estou dizendo. E quando a gente fala de aquisição para comprar o produto, a maior parte das sulfas, elas são um clássico, né? Ela é sempre de uso oral, sempre via oral. É muito comum você encontrar em comprimidos ou em pó para misturar na água para dar para o animal, né? Inclusive uma das maneiras de utilizar a sulfa é misturando na água de bebida do animal para que ele vá tomando, né? No caso dos cães, como eles tomam água poucas vezes por dia, a gente dilui e já faz diretamente à boca. Mas para quem tem aves, por exemplo, é um antibiótico muito comum, muito utilizado para coccidia, né? Coccidiose e também em aves, né? E também conhecida da classe aí das giardias. Então, a sulfa é um dos antibióticos muito utilizados para combate da giardia, né? Cães que estão sempre com vermes, quadros de diarreia, quadros de vômito. É uma dos clássicos da utilização da sulfa. Chegou-se um tempo atrás, né, estudos mais primitivos que falavam que a sulfa era um tipo de antibiótico quimioterápico, porque na verdade ela tem essa ação de inibir o crescimento das bactérias, né? Ela não vai para matar, ela inibe o crescimento.
E aí acaba que também pode gerar problemas, consequências pelo uso da sulfa, porque também acaba inibindo o crescimento de bactérias boas que o animal às vezes precisa, principalmente na sua microbiota. Falei inclusive anteontem, acho na outra live, sobre outros antibióticos que a gente disse aqui, e falamos sobre isso, né? Alguns cães que podem desencadear doenças como a disbiose, a deficiência de microbiota intestinal, flora intestinal, por conta de uso contínuo, uso constante de antibióticos. A sulfa também tem essa grande ação, né? Mas eu tenho que saber usá-la da forma correta. E é muito comum a gente encontrar essa sulfa associada a um outro princípio ativo, né? Não chega a ser um princípio ativo, mas é um paralelo, ele é um plus, ele ajuda a sulfa a ter melhor ação, que é o trimetoprim, tá? Trimetoprim. Então, geralmente a gente encontra a sulfa com trimetoprim, tá? E aí ele tem um poder maior para inibir o crescimento das bactérias, tá bom? Então é muito comum, a gente não tem, pelo menos eu até hoje nunca vi a utilização da sulfa injetável, é sempre via oral, tá bom? Então outras informações que a gente precisa passar para vocês, deixa eu passar já aqui a questão de dosagens para vocês entenderem, tá? Cadê aqui? Me perdi aqui na minha concepção. Aqui, a dosagem. O que é muito utilizado da sulfa? De 15 a 30 miligramas por quilo. Então, sempre que você for utilizar um antibiótico, é fundamental que você tenha o peso. Saiba o peso do seu animal para você usar corretamente a sulfa, tá? 15 a 30 miligramas por quilo de peso. A gente utiliza sempre a cada 12 horas, 2 vezes por dia, tá? E a gente faz um período de 7 dias mínimo, né? Como praticamente todos os antibióticos, a gente faz um período de 7 dias no mínimo, e podendo chegar até 14 dias, tá? Chegam casos de algumas doenças, inclusive até a toxoplasmose, a neosporose, o isóspora, que a gente pode utilizar períodos maiores, tá? Já vi casos, né, descritos de a gente utilizar sulfa durante o tratamento por 30 dias, tá? Pode chegar um caso como esse, mas a gente precisa tomar alguns cuidados, né, para evitar os quadros de intoxicação, né? Então, mais comum, as doenças mais comuns específicas onde se usa a sulfa é coccidiose, como eu falei, né? Causada também pela isóspora, giardia, a toxoplasmose, neosporose, muitas vezes associado com a clindamicina também, tá? Pneumonia, alguns casos de pneumonia podem ser causados por algumas bactérias, que a sulfa vai ser benéfica, tá? Brucelose canina, actinomicose, e alguns abscessos de pele também é utilizado, tá? Então a sulfa ela combate infecções de pele, combate infecções urinárias, combate infecções respiratórias, infecções gastrointestinais, mas o clássico é infecções gastrointestinais. Então, animais com intoxicação alimentar, animais com infecção intestinal, diarreia crônica, é muito comum utilizar a sulfa para isso, tá? E poucas pessoas falam sobre ela, é um produto barato, é um produto tá? Só que ela, claro, tem alguns efeitos colaterais. Alguns cães podem ter alergia à sulfa e alguns animais podem começar a ter tremores, podem apresentar quadros de vômito, tá? Depois que você começa a utilizar a sulfa. Existem alguns cães que foi relatado em literatura, eu particularmente nunca atendi, nunca vi, nunca acompanhei casos como esse, mas alguns cães, devido ao uso da sulfa, ele pode começar a ter ceratoconjuntivite, que ele não começa a parar de produzir a lágrima. Então o cachorro começa a ficar com o olho mais fechado, começa a juntar muita remela, o olho começa a ficar seco, tá? Então é uma das reações que alguns cães podem ter. Entre as raças que eu pesquisei, né, tá listado os Schnauzers e os Lhasas. E Schnauzers são duas raças que têm uma determinada reação alérgica, manifestação ao uso da sulfa. Então, um pouco de atenção e cautela em casos como esse, tá? E em uso contínuo, como eu falei, ela afeta os problemas, né? Ela cura, mata os problemas, mas também pode causar consequências na produção das células sanguíneas, né? Então, alguns cães podem ter supressão na produção de células sanguíneas pela medula. Não é tão comum também, tá? Mas é um risco, tá descrito em literatura que pode acontecer. Então, temos que manter uma certa atenção ao uso em animais com anemia, animais que estão com anemia. O ideal, né, sempre que a gente for utilizar um medicamento, né, eu sei que nem sempre é possível, mas se possível, fazer um exame de sangue, né, para mim ter noção dos leucócitos, para mim ter uma noção das células nos glóbulos vermelhos, está normal, não está, para que depois de um tempo de uso do remédio, eu possa fazer um novo exame
e poder falar, ô, melhorou, piorou, né? Se eu não tenho uma pré-informação, eu fico naquele achômetro, eu acho que tá melhorzinho, parece que tá melhorzinho, parece que tá melhorando. Gente, isso na medicina é muito ruim, é péssimo. Você não tem um parâmetro para saber se ele melhorou ou piorou, né? Agora, se você tem um termo absoluto, olhou um número, fez um exame, tá lá, hematócrito diminuiu, opa, tem problema, não funcionou. Ou você fez lá leucócito, viu que diminuiu, opa, melhorou. Então, se vocês puderem, claro que é muito mais seguro a utilização de qualquer medicamento quando a gente tem algum tipo de exame, tá? E tem também alguns relatos de que pode chegar a ter causar lesão hepática, então cães que tenham problemas hepáticos já, né, crônicos, uma certa cautela no uso para esses animais, tá bom? Basicamente isso, tá? E como clássico da maior parte dos antibióticos e como ele inibe o crescimento de algumas bactérias, a gente não indica usar em cadelas gestantes nem cadelas lactantes, porque vai causar problemas para filhotes. Então, filhotes muito jovens, é melhor a gente não utilizar a sulfa, tá bom? Em média, aí, 6 semanas é o mínimo, né, recomendado de utilização. Então, atenção, animais com problemas renais e problemáticos e as raças específicas que eu citei para vocês, tá bom? Então, sempre que a gente puder fazer os exames antes, vai tornar mais segura a utilização desse antibiótico, tá bom? Então, ele combate tanto bactérias quanto protozoários, tá? E eu acho muito comum utilizado para tratamentos de giardia, aquela diarreia intermitente, principalmente para quem tem pássaros ou cães que têm contato com pássaros, estão sempre lambendo as fezes de pássaros, né? Ou para quem cria outros animais, galinha, né, em casa, é muito comum às vezes os cães começarem a manifestar esse tipo de diarreia causado por esses protozoários, tá bom? Acredito que eu falei tudo que eu precisava falar para vocês aqui, ó, falei todas as informações, tá? Então, assim, aí a gente tem que ter uma certa cautela da sulfa para associá-la com alguns medicamentos, tá? Quando você for utilizar junto com outros medicamentos, tem um pouquinho de cautela, inclusive animais oncológicos, pacientes que estejam fazendo tratamento com quimioterapia, a gente também reserva cuidado para utilizar associado com outros quimioterápicos, tá bom? Tentar evitar esse tipo de questão, mas se você está fazendo quimioterapia, você já sendo acompanhado pelo veterinário e é de subentender que o veterinário saiba disso, mas para isso, para garantir essa sua segurança, eu estou dando esse conteúdo para que você saiba também, né, junto com o seu veterinário, podendo trabalhar juntos para se um comer bola, você, opa, pera aí, já vi isso, estudei isso, aprendi isso, então cuidado, vamos lá, beleza? Pessoal, quem gostou da nossa live, digita 10, 10, 10, 10. Os membros do canal têm sempre acesso a suporte de dúvidas aqui, tá? Pessoal que assina o nosso canal aqui no YouTube tem um campo para eles mandarem as dúvidas e eu respondo todas as dúvidas de vocês por vídeo, mandando sempre novos vídeos para vocês, inclusive os alunos. Quem quiser falar comigo pelo WhatsApp, a gente tem as consultorias online para você poder mandar fotos, vídeos e exames do seu animal. E se você for meu aluno no Clube Dica do Veterinário, você tem espaço para você poder tirar dúvidas pela nossa planilha de suporte aos alunos, tá bom? Toda forma de apoio de vocês ao meu trabalho, para que vocês busquem aprender ainda mais, estar ao meu lado, realmente trabalhando junto comigo, é sempre muito válida. Estou sempre muito disposta em apoiar aquelas pessoas que me apoiam também, tá? Então, dicadoveterinário.com é o nosso site. Se fez sentido para você, dá essa joinha, compartilha com seus amigos. Um grande abraço para vocês e comenta aqui embaixo que outros vídeos, que outros medicamentos você tem dúvidas, você gostaria de aprender mais, tá bom? Até mais, tchau.